adolescentes! Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom dia! Meu nome é Vitória. E o meu nome é Larissa. E nós somos professoras da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho, como vocês já puderam descobrir, né? Da classe dos Adolescentes, Isso aí. do Marcas Teens. Isso aí. E nós estamos aqui nessa manhã de domingo para dar início a mais uma lição. Nós estamos estudando a lição de número 10. E antes da gente começar a falar, não esquece de dar like nesse vídeo. Vou dar uma pausa para você dar like. Isso aí, dá o like no vídeo, coloca a sua presença aqui no chat, interaja no chat conosco. Se você é um visitante, seja daqui, seja de qualquer outro lugar do Brasil, seja muito bem-vindo. Coloque também o seu nome no chat, faça um comentário no final do vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal. Se inscreva, compartilha, faça tudo isso para a glória de Deus e para a gente difundir cada vez mais a palavra de Deus. Então, Larissa, pra gente começar a nossa aula de fato, vamos orar. Vou pedir pra você fechar os seus olhos aí na sua casa pra gente poder orar. Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer por mais uma oportunidade de aprendermos da tua palavra. Quero pedir, Senhor, para que a tua presença venha estar conosco aqui e aonde quer que esse vídeo estiver sendo passado, Pai. Quero pedir para que a tua graça nos alcance neste domingo, em nome de Jesus. Amém! Então, vamos lá para o nosso quadro Espada Afiada. A paz do Senhor, adolescentes! Eu sou o João Pedro. Eu sou o Alexandre. E nós estamos aqui para mais um quadro do Espada Afiada. Se encontra lá em Romanos 8:16. Vai. Isso aqui tá fácil, que a gente tá. Romanos 8, achei. Página 165. Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém. Vamos voltar para a aula, adolescentes. Glória a Deus. Glória a Deus. Muito obrigada pela participação de vocês. Vitória, então o tema da nossa aula de hoje É forte, hein? a certeza Da salvação. E agora nós vamos fazer algumas perguntinhas para vocês Isso aí. colocarem aí no chat. Por favor, não deixe a gente no vácuo, hein? Vamos começar. Você tem certeza da sua salvação? E a segunda pergunta é: como nós podemos desenvolver a convicção da salvação? E aí? Responde aí. Será que eles responderam, Vitória? Eu espero que sim. Será que eles tá? responderam que sim, tem certeza da salvação? Por favor, hein, gente. Será que eles sabem, né, como que a gente pode desenvolver essa certeza? Mas se tem alguém que não sabe, não tem problema. Não tem problema, essa aula é pra isso mesmo. Exatamente. Então a gente vai começar falando na aula de hoje que Adão e Eva, quando pecaram lá no início de todas as coisas, eles se afastaram de Deus. O pecado afasta de Deus. E a partir daí, o homem e Deus não tinham mais aquela relação direta como eles tinham lá no Jardim do Éden. Então o pecado reinava, eram necessários sacrifícios serem feitos para que Deus pudesse perdoar aquelas pessoas dos seus pecados. Mas, Vitória, Deus, com a sua infinita misericórdia, ele criou um plano perfeito. Glória a Deus por esse plano perfeito. E, Larissa, qual foi esse plano? O plano perfeito foi Jesus. Jesus, o plano perfeito. Exatamente, Jesus pregado naquela cruz, depois de sentir todas as dores, todas as humilhações e os sofrimentos, quando ele terminou aquele momento, ele falou: está consumado. Ou tetelestai. E assim ele entregou o seu espírito, morreu. E foi dessa forma que o plano perfeito de Jesus foi completado com sucesso. Foi aí, então, que uma aliança foi estabelecida, uma nova aliança entre Deus e o homem. Depois disso, a gente não precisaria mais de sacrificar os animais para ter a remissão dos nossos pecados, porque
o próprio Cordeiro, Jesus, ele se entregou na cruz, ele morreu pelos nossos pecados. E o sangue dele pagou a nossa dívida, né? Glória que a a gente Deus. tinha e nós não temos mais por causa de Jesus. O plano perfeito. Pois é, e é muito importante a gente ter em mente que o plano perfeito de salvação, ele revela o amor de Deus para com nossas vidas. Porque ele não poupou o seu único filho para morrer por mim e por você. Mesmo sabendo que a humanidade não receberia Jesus da melhor forma aqui na Terra, Deus continuou sendo um pai amoroso e enviou Jesus para que ele morresse no meu e no seu lugar. E, gente, Jesus recebeu uma condenação que era nossa. Nós merecíamos a condenação do inferno. O inferno era para mim e para você. Mas, por Jesus, pelo sacrifício de Jesus, isso não mais aconteceu. Por quê, Larissa? Isso não mais aconteceu por causa da morte de Jesus e porque hoje esse caminho entre nós e Deus está aberto através desse sacrifício de Jesus. Então, quando você olha para Jesus, aceita Ele como seu Salvador, como Senhor, como dono da sua vida, então nós deixamos de ser inimigos de Deus, nós deixamos de estar afastados de Deus e nós nos tornamos amigos, servos e filhos de Deus. Olha só que coisa maravilhosa, Isso Vitória. é lindo, né? Antigamente, Jesus era o filho de Deus, mas Deus hoje, ele também nos aceita como filhos através de Jesus. Olha que coisa maravilhosa. Isso é muito E incrível. quando a gente fala de certeza da salvação, isso com certeza envolve o fato de você entregar a sua vida para Jesus. Isso aí. Mas não somente entregar a sua vida para Jesus. Porque é fácil falar, né? Não é só eu aceito Jesus. É, porque é muito fácil ir lá na frente, levantar a mão e dizer que Jesus é o seu Salvador. Agora, como que você tem demonstrado isso na sua vida? Jesus realmente tem sido o Senhor da sua vida? E eu tenho certeza que muitos de vocês têm muitas experiências para contar sobre esse momento, né, de aceitar Jesus, de Jesus se tornar o Senhor. Mas tem uma pessoa que está aqui nessa mesa que tem uma experiência maravilhosa sobre certeza de salvação. Vai lá, Vitória. Então, gente, eu vou tentar ser breve, mas quando eu tinha aí mais ou menos a idade de vocês, eu era da igreja desde 8 anos de idade. Então, eu estava na igreja, tudo certinho, entre aspas, mas a minha mente, ela não estava completamente conectada com Deus. Eu não estava nem aí para as coisas do Senhor. Eu vinha para a igreja porque minha mãe me obrigava. E eu sei que tem gente que faz isso. Então, por favor, com esse testemunho, que você mude a sua mentalidade. Porque isso que aconteceu comigo, no meu testemunho, que eu não vou dar spoiler, quase que eu dei, pode acontecer de verdade com você, até mesmo comigo, se a gente não vigiar. Mas foi o seguinte, eu tava meio lá, meio cá, querendo sair da igreja e tudo mais, desanimada. Até que teve um dia que eu fui dormir tranquilamente e eu sonhei que Jesus tinha voltado. Só que Jesus tinha voltado e eu ficava para trás. E eu lembro perfeitamente que no sonho eu entrei em desespero, porque eu vi várias pessoas aqui da igreja, eu vi a Tainara super feliz, enfim, eu vi várias pessoas super felizes e animadas porque Jesus tinha voltado e elas estavam indo em direção ao céu e eu não estava, eu estava em desespero. E eu lembro que eu agarrava a Tainara e eu falava assim, por que você tá feliz? Por que você tá feliz? Eu não tô feliz e tal. E esse foi o meu testemunho e eu espero muito que vocês não precisem ter uma experiência dessa, porque, gente, sério, eu acordei em desespero, eu acordei desesperada, querendo mudar toda a minha vida e eu fiz isso e eu espero muito que isso não precise acontecer com vocês. Vocês não precisem passar por um momento de desespero para que a ficha de vocês caia de que realmente Jesus está voltando. E pode ser que hoje você olhe para a sua vida e corra o risco de você olhar e falar, se Jesus voltasse agora, eu ficava para trás. E isso é desesperador. Pois é, mas a gente mais uma vez está vindo aqui nessa lição para lembrar você que a salvação, ela está disponível. Basta você entregar a sua vida para Jesus. Mas é entregar
por completo, tá, gente? Por favor. Exatamente. Agora, se você tá aí meio em dúvida ainda, tá bom, mas eu venho na igreja, eu faço coisas boas, mas como eu posso ter certeza, assim, da salvação? Certeza, Vitória? Certeza absoluta. Absoluta. E para isso a gente preparou um checklist da salvação aí para você. Vamos conferir. Isso aí. Checklist da salvação. Eu quero que você já pegue aí o seu papel e a sua caneta para você anotar todos os tópicos que a gente vai falar aqui, que são importantíssimos para ver se você tá, né, Larissa, com a sua salvação em dia. Então, bora lá conferir quais tópicos são esses? Vamos! E o nosso primeiro tópico é o testemunho interno do Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus, o Espírito Santo habita em você e testifica que você é filho de Deus. E os filhos de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Então, sempre estamos fazendo as coisas certas, porque o Espírito Santo é quem nos guia e nos ajuda. Isso aí. E o segundo tópico desse checklist é uma vida com frutos do novo nascimento. Isso aí. Se você é salvo, com certeza a sua vida vai mostrar através dos frutos que você de fato é uma nova pessoa. Através do fruto do Espírito, que é amor, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, paciência, temperança, todas essas coisas e também as boas obras. Isso aí. Nosso terceiro tópico é o desejo pelas coisas de Deus é muito maior do que pelas coisas do mundo. Quem é salvo não vive desejando as coisas passageiras e momentâneas dessa terra, porque a gente tá com os olhos fixos lá no alto nas coisas que são de Deus, que a gente sabe que elas são eternas. É isso aí. E o quarto tópico do nosso checklist é o prazer em ler as Escrituras. Gente, alguém que vai morar no céu, com certeza ama ler as Escrituras e tem prazer em desfrutar do tempo com o Senhor através da leitura da Bíblia. E o nosso quinto tópico é o crescimento em arrependimento. Quem é salvo em Jesus sempre está ali se humilhando diante do Senhor e pedindo perdão pelos seus pecados. É verdade. E, por último, que tem tudo a ver com o arrependimento, é o crescimento em santidade. É claro que quem herdar a salvação não vai se contentar com uma vida de pouca santidade, e sim em crescer todos os dias na pureza diante do Senhor. Ou seja, eu vou buscar ser hoje mais santo do que eu fui ontem. E aí, você deu check em cada um dos tópicos do nosso checklist? Eu espero que sim. E caso você não tenha dado check em cada um desses pontos, ainda dá tempo de se arrepender, não é, Vitória? Sim, dá tempo de anotar e falar, Senhor, me ajuda. Ainda dá tempo de pedir perdão e mudar de vida. Então é isso, né? Isso aí. Tchau, vamos voltar aí. E aí, como é que tá o seu checklist da salvação, hein? Isso. E é importante a gente dizer também que pra gente ter esse checklist, assim, com certeza, a gente precisa viver uma vida guiada pelo Espírito Santo. Isso aí. Porque é o Espírito de Deus que vai testificar dentro do nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, se você vive uma vida afastada do Espírito Santo, se você não busca ser cheio do Espírito Santo, então vai buscar, porque isso aí tá no checklist da salvação, tá? Isso aí. É o Espírito Santo que convence a gente do pecado. É o Espírito Santo que te incomoda quando você vai assistir algum vídeo lá e aí você fica, será? Se falou será, não vai. Se falou será que eu vou nesse lugar, não vai. Porque é o Espírito Santo que tá te incomodando e tentando te ajudar a fazer com que você escute para que o seu checklist da salvação ele fique, ó, com o checkzinho lá, ó, até o dia que as trombetas toquem. E já que você falou isso, Vitória, né, desse negócio aí do Espírito Santo incomodar e do Espírito Santo falar com a gente, será que a gente vai em tal lugar? Será que a gente faz tal coisa? Agora que a gente é filho de Deus, a gente vai viver numa boa, tranquilos, fazer o que a gente quiser, ficar... viver tranquilamente porque o Espírito de Deus habita em nós? Claro que não! É óbvio que não. Claro que não, gente. Você acha que você vai ter uma vida tranquila depois disso?
Tá muito Não. enganado. Você acha que a vida do crente É um morango? é um morango? Ela não é um Não morango. é um morango, também não é uma uva. E Isso também aí. não é um pão de mel. E nenhum chocolate. Brincadeiras à parte. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. É claro que a gente também não tá dizendo assim, ai meu Deus, só tem dificuldade na vida do crente. Não, não é isso. Também não é gente. isso. Por A favor, vida, entenda. a vida do crente é difícil, mas glória a Deus, pela graça de Deus, nós podemos Isso aí. viver uma vida plena, feliz, por meio do Espírito Santo. Vocês já sabem disso, né? Mas no mundo teremos aflições. Isso aí. E Como que lida com as aflições? Como que lida? Quais são essas aflições, Vitória, que a revista aí. traz pra gente? Quais são Vamos os lá. inimigos, os nossos maiores inimigos? Então, nós vamos ainda, até que Jesus volte, a gente vai ter que enfrentar algumas coisas até lá. E quais são essas coisas? O tentador, o mundo e a nossa carne. Meu Deus, esses são os nossos arqui-inimigos rivais. Eles são. Mas eles não são invencíveis. Maior é o Senhor que está em nós e conosco. Glória a vai Deus. nos ajudar. Glória a Deus. Olha só. Pois é, a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso redor. E aí Pedro vai dar um recadinho pra gente, que é o seguinte. 1 Pedro 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigiais, pois o diabo, vosso adversário, anda em redor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Pois é, adolescentes. Embora Jesus tenha, sim, derrotado o diabo lá na cruz, ele usa as mesmas estratégias que ele usou lá no Jardim do Éden com Eva, que é de tentar desfazer a verdade, que é de tentar destruir que Deus, ele fala a verdade. Então, ele tenta dar uma distorcida ali, falar, Deus falou isso, Deus falou aquilo, é mentira. Mas o diabo é mentiroso. Então, por favor, tenham discernimento e sabedoria para ouvir e se atentar de que, opa, peraí, isso daqui tá falando que Deus tá mentindo? Deus não mente, por favor, ele não mente. Tava aqui pensando, refletindo sobre esse negócio de Bíblia. Será que esse negócio é de verdade mesmo? Porque já faz tanto tempo que esse livro foi escrito. Fora que na hora de ler, tem uns livros lá mó aleatório que fica filho de quem que é filho de sei lá quem que é filho de não sei quem que é filho que teve tantos filhos. O que isso vai acrescentar na minha vida? Isso não vai acrescentar em nada na minha vida. Hein? E negócio de Antigo Testamento, Novo Testamento. Antigo Testamento só tem coisa velha, gente. Pra quê? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido ficar lendo isso. Não quero ler mais. Eu acho que vou só selecionar as partes que cabem, né, na minha realidade. Na realidade do século XXI, na verdade. Enfim. É isso. Então, o diabo, ele sempre vai ficar tentando nos cercar com as armadilhas, em forma de pensamentos, em forma de sentimentos. Quantas vezes, né, Vitória? A gente tem aí uns pensamentos estranhos que surgem assim na sua mente. Quantas vezes a gente pode ter também uns sentimentos diferentes que brotam, umas emoções que você fica assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Às vezes é um ranço, uma raiva que você sente de alguém. Gente, não dê ouvidos a esses sentimentos, é coisa do diabo. Por favor. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, seja um pensamento, sentimento, uma vontade de alguma coisa, um desejo, é do maligno. Certamente é o diabo lançando ali, as setas dele. Seja para distorcer as verdades bíblicas, seja para distorcer as coisas que Deus diz e ainda criar frustrações no seu coração. O diabo tentou fazer isso com Jesus. Tentou. O diabo tentou colocar em crédito a filiação de Jesus, perguntando, olha, se tu és filho de Deus, o diabo falou isso com Jesus. E se ele fez isso com o Filho de Deus, então o que mais ele pode tramar para as nossas vidas? Por isso você precisa blindar a sua mente, blindar o seu coração. Como? Clamando o sangue de Jesus. Como? Orando em todo o tempo, pedindo ajuda, auxílio do Espírito Santo e também por meio da Palavra de Deus. Segundo inimigo que a gente precisa enfrentar é
o mundo. O apóstolo João, ele disse assim, olha. O mundo todo está debaixo do poder do maligno. O mundo jaz do maligno. 1 João 5,19b. Tá, mas então, diante dessa informação, a gente vai ficar... Ah, meu Deus! O mundo jaz do maligno! Socorro! O que eu vou fazer agora? Desespero total, Larissa. Não faça isso. Você não é doido, tá? Não faça isso. Não há por que nós temermos. Se você é filho de Deus, não há o que temer, porque nós estamos em Cristo Jesus. Então, mesmo que o mundo esteja, né, sob influência do maligno, nós, como filhos de Deus, nós temos todo o poder, através do Espírito Santo, para vencer o mundo. Não foi o que Jesus disse? Foi. Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Se ele venceu, nós podemos também vencer o mundo com a ajuda dele. Mas, como estamos no mundo, pode ter certeza que o diabo também vai usar o mundo para plantar armadilhas e influências no nosso caminho. Ué, o que o Thiago quer uma hora dessa? E aí, Vitor, tudo certo, brother? Como é que vai? Tudo beleza? Aqui, cara, vai ter uma festa lá em casa, às 11 horas da noite. Vou aproveitar que meus pais saíram de viagem, a casa tá vazia, aí eu tô chamando geral. Todas as pessoas mais famosas da nossa área vão estar lá. Eu espero você, hein? Não falta não, hein? Vai ter tudo que você imaginar. Então, sua presença é mais do que essencial. Eu espero você, não vai dar esse rolo comigo não, hein? Rapaz, essa festa vai bombar. Por isso, no seu dia a dia, aprenda a amadurecer e a discernir qual é o tipo de amizade que você tem, quais são os tipos de pessoas que você segue nas redes sociais, qual é o tipo de roupa que você está querendo vestir, porque isso tudo é uma influência que pode vir de pessoas erradas e pode vir de pessoas certas. Então, anota aí, discernimento e sabedoria para saber o que nós estamos absorvendo, quais são as informações que estão entrando na nossa mente, o que tem influenciado a nossa vida e o nosso modo de viver. Em nome de Jesus, que a sua vida esteja sendo influenciada pela palavra de Deus e por pessoas que te aproximam de Deus, que te levam para mais próximo dele, que te levam a ter uma intimidade maior com o Senhor. É verdade. E a gente também, falando, né, sobre mundo, precisa saber que o mundo, ele tem uma agenda. Você acha que o inimigo não tem os seus representantes aqui nessa terra para criar todas as estratégias necessárias para fazer você entrar dentro do jogo deles? Isso aí. Existe, gente. Tudo que você faz, seja redes sociais, jogos, coisas relacionadas a entretenimentos e até mesmo roupas. Sim, existe uma simples roupa. Existe uma agenda por trás disso. Existem pessoas estratégicas usadas pelo diabo que tramam essas coisas. E a gente vê muito crente entrando por esses caminhos, se deixando levar por essas coisas. Pessoas crentes passando o dia todo jogando videogame. Pessoas crentes usando cropped, né? Que a gente até viu ultimamente um vídeo que fala, gente, crente não usa cropped. Isso aí. Que mais? Pessoas que ficam no celular o tempo todo, crentes seguindo pessoas não crentes nas redes sociais e curtindo todo tipo de imoralidade, curtindo festas, curtindo todas essas coisas. Você acha que é só uma curtida? Não é só uma curtida. Uma curtida é capaz de levar alguém pro inferno. Por favor, gente, não entrem na onda do nada a ver. Uma curtida pode levar alguém pro inferno. Então, por favor, vamos criar uma regra. Crentes com discernimento e sabedoria para não ir na onda do nada a ver. Fechado? Fechado. Fechado. Então você é um filho de Deus. Você, menino adolescente. Você, menina adolescente. Você é filho e filha de Deus. Então, haja como filho de Deus. E, por fim, o terceiro arqui-inimigo é a carne. A carne, gente, é aquele nosso desejo natural, é aquela força dentro de nós que conduz ao erro, é a inclinação do ser humano para o mal. E isso acontece por causa do pecado. Então, mesmo depois de salvos, mesmo depois de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, nós ainda temos que lutar todos os dias contra a nossa inclinação
para o pecado. O processo de santificação não é do dia para a noite. O processo de santificação é diário. Todos os dias o Espírito Santo vem, o Espírito Santo trabalha em nós, faz uma limpeza e nós precisamos perseverar, nós precisamos nos esforçar. Ou você acha que não vai exigir esforço? Você acha que o Espírito Santo vai vir e você vai ficar de pernas para o ar? Não. Precisa ter da nossa parte também um passo de fé, um esforço de você acordar e saber que você precisa ler a Bíblia e saber que você precisa ter o seu tempo de intimidade com Deus, de oração. Porque se você não viver dessa forma, então não vai ter como o Espírito Santo simplesmente te santificar como num passe de mágica. Muitas pessoas Não fiz o devocional hoje ainda. Mas só mais um pouquinho, tá legal esses vídeos. Vou sentar. Qual fruta você seria? Teste. Adoro esses testes. Qual será? Eu acho que eu tenho uma cara de banana. Vamos ver. Horas depois. Ai, ficou friozinho. Lançou episódio novo. Ai, eu vou assistir só um, né? E mais horas depois. Como vocês viram aí nesse teatro, a inclinação da nossa carne ela é muito perigosa. E eu já ouvi uma frase dizendo que a carne e o espírito vence quem é mais alimentado. Então, se você alimentar a sua carne, obviamente ela vai vencer. Mas se com sabedoria você alimentar o seu espírito com bons livros, com bons louvores, boas músicas, com bons vídeos, com a palavra de Deus, que é o suficiente, é poderosa, você vai, com o poder do Espírito Santo, vencer a sua carne e alcançar o objetivo, que é viver em santidade. E agora, Vitória, me veio aqui uma pergunta. Qual pergunta? Que eu quero saber se os adolescentes estão afiados nela. Será que eles estão? A pergunta é a seguinte: e aí, é possível perder a salvação? Será? Vamos ver? Acho que sim. Tipo, se você acabar se desviando e, tipo, até Jesus voltar, você não voltar para os caminhos, acho que é possível sim perder a salvação. Sim. Não? Acho que sim. É possível sim. Principalmente hoje, no mundo que nós vivemos, onde a grande e esmagadora maioria da igreja está na igreja, mas não segue a igreja por causa de Cristo, e sim por causa da igreja. Às vezes pela influência, ou porque nós vivemos na igreja, que é um ambiente bom, por causa da presença de Deus. Pai do Senhor, queridos, bom estar com vocês, né? Falar um pouquinho sobre a ideia de perder salvação. É uma boa pergunta, né? Nós somos uma igreja de confissão arminiana. Nós não somos uma igreja calvinista. O calvinismo crê que as pessoas são predestinadas para a salvação ou para a perdição. Então, se as pessoas são salvas por uma predestinação, elas não escolhem, né? Elas não decidem, elas são abruptamente, violentamente salvas contra a sua própria vontade, né? E são salvas. Já a visão arminiana difere muito nesse processo, porque no arminianismo você ouve a palavra de Deus e você crê ou rejeita a pregação. Logo, todo aquele, qualquer um que crê, pode ser salvo. E o arminiano ensina que se a salvação não for zelosamente vivida, né, obedecida em santidade, em temor a Deus e em obediência à sua palavra, ela pode perder a salvação. Nós temos no Novo Testamento o exemplo de várias pessoas que abandonaram a fé. Não porque elas não eram salvas ou porque não eram crentes autênticos. Elas eram crentes autênticas, mas desenvolveram uma prática pecaminosa e acabaram se perdendo. A quantidade de avisos das Escrituras do perigo de alguém se esfriar, de alguém pecar, né, prova de que as pessoas podem se perder. Nós temos o próprio apóstolo Judas que se perdeu,
Nós temos Ananias e Safira, né, que deixou o diabo encher o coração deles e eles se perderam. Paulo diz que Demas amou o presente século e abandonou o evangelho. Ou seja, outras pessoas começaram a ensinar falsas doutrinas e se apostataram da fé. Então alguém pode. Hebreus 6 diz que aqueles que uma vez foram iluminados, que experimentaram as virtudes dos séculos vindouros, os dons do Espírito e recaíram, é impossível que outra vez sejam renovados ao arrependimento, que é uma expressão que refere àqueles que viveram a vida cristã autêntica, mas que abandonou e começou a crer em falsas doutrinas, em falsos ensinos e se perdeu. Ou seja, quando você lê as Escrituras, fica claro que uma pessoa, se ela não preservar uma vida fiel, não será salvo, né? Jesus disse: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Ou seja, a minha salvação é um ato executado pela graça de Deus de forma gratuita, da qual meus méritos não interferem, mas a preservação dela é um ato que é feito pelo Espírito Santo, mas tem a minha participação na santificação. Quando eu leio as Escrituras, quando eu busco a Deus, quando eu me afasto do pecado, quando eu faço aquelas escolhas que agradam a Deus em todas as coisas. Que Deus possa então abençoar você para que você fique firme, porque se você não cuidar da sua salvação, se você não guardá-la, você pode desprezá-la e pode vir a perdê-la. Deus possa guardar o seu coração e abençoar vocês maravilhosamente nessa obra. Muito bem, então voltamos aí no nosso quadro. Nosso pastor respondeu para nós essa Isso pergunta. E é possível perder a salvação, então, né, Vitória? Sim, é possível perder a salvação. Deus. Mas, Larissa, misericórdia. Como é que a gente vai viver e se comportar agora, sabendo dessa informação que é possível um dia se Jesus voltar, eu vou, e no outro dia, se Jesus voltar, não vou mais? Meu Deus. O que é que a gente faz? Calma, primeiro. Respira. Não, respira. Não é num passe de mágica assim também que a pessoa então perde tá. a salvação, tá? Mas a gente tem que focar em viver uma vida de santidade, como já foi dito durante toda essa aula. Então, se você é filho de Deus, você vive uma vida de santidade, o Espírito que habita em você testifica que você é filho de Deus, você tem a salvação. Agora, essa salvação não é uma vez salvo, salvo para sempre. Se você começar a pecar, se você dar brecha para o diabo, se você começar a ser vencido por aqueles inimigos lá, tentador, o mundo, a carne, então, cada vez mais o Espírito dentro de você vai sendo abafado e aí chega um momento que você começa a pecar deliberadamente e não vai sobrar mais nada, a não ser o inferno. E o inferno, ele não é um lugar que o diabo criou para atazanar os seres humanos. Não. O inferno é um lugar que Deus criou para o diabo e seus anjos. E aqueles que não tiverem uma vida santa de comunhão também vão para lá. Deus não criou o inferno para os pecadores. Deus criou o inferno para o diabo. Mas esse será o destino daqueles que não escolherem o caminho da salvação. E isso não é porque Deus é malvado. Isso é porque Deus é justo. Ele é um Deus justo, né, Vitória? Sim, ele é um Deus justo e a gente sabe que todas as nossas escolhas, elas têm consequências. Por isso que a gente está batendo muito nessa tecla de viver uma vida em santidade, porque a eternidade, ela é real e a eternidade, ela é para sempre. A eternidade é a consequência das escolhas que nós estamos fazendo hoje. Então, se eu estou escolhendo viver de qualquer forma, viver nem aí para o evangelho, a consequência que eu vou ter na minha eternidade vai ser o inferno. Mas se eu escolher hoje viver uma vida santa, viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, eu vou ter uma eternidade lá no céu, junto com Jesus e aqueles que buscaram viver dessa mesma forma. E se você ainda não tem a certeza, hoje é o dia. Hoje é o dia de você se render completamente aos pés de Cristo. E, assim, deixar o Espírito Santo habitar dentro de você, para que você também tenha essa certeza e essa convicção, porque Deus, ele criou um plano perfeito que está aí, disponível para todos nós. Momento Quiz! Nós queremos saber se vocês prestaram atenção nessa aula e Isso aí. vocês têm que responder as perguntas feitas aqui
no chat. E vamos lá então para a primeira pergunta? Vamos. Qual o plano perfeito de Deus? Tempo na tela. Se você respondeu que o plano perfeito de Deus foi o sacrifício de Jesus na cruz para nos salvar, então você acertou! Parabéns! Segunda questão. Cite pelo menos, olha, é pelo menos um tópico citado no nosso checklist da salvação. Tempo. Então, se você conseguiu lembrar de um, dois ou de todos os tópicos citados no checklist da salvação, palmas, parabéns pra você! E a nossa terceira pergunta é: quais são os 3 inimigos que o crente tem que enfrentar segundo a lição de hoje? Tempo! Se você respondeu o tentador, o mundo e a carne, você está correto. Merece uma palma. Quarta e última pergunta. Como vencer a inclinação da carne? Tempo esgotado! Se você respondeu que a gente vence a inclinação da carne pelo poder do Espírito Santo, parabéns! E por hoje é só, né, Larissa? É só. Tchau! Tchau. E agora, Larissa, chega a hora das nossas ofertas. Tá aparecendo aqui embaixo o QR Code do Pix, do PicPay, a conta bancária. Se você não tiver como ofertar por esses meios, vem participar do culto à noite com a gente. Começa às 18 horas. Vai ser incrível ter a sua presença aqui. E, Larissa, a gente também tá com o projeto dos 1000 Valentes, né? Exatamente, os 1000 Valentes é um projeto que a gente tem na nossa igreja para poder adquirir o espaço que nós temos aqui. É um espaço grande, maravilhoso, que vai proporcionar a gente desenvolver várias atividades como nós já temos desenvolvido, mas para isso nós precisamos da sua contribuição para comprar este lugar. E aí você pode contribuir, você pode fazer um voto para nos ajudar nessa grande obra. Então faça parte disso. Por ti eu viverei, nunca me vergonharei. Meu ser e todo meu louvor. De todo lugar, perdidos virão. Em uma só voz, livres vamos cantar. Levaste a cruz, morreste vivo está. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Levaste Jesus do céu até nós. A todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei. Meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei. Nunca me vergonharei. Glória a Deus, obrigada a cada um que ofertou, que o Senhor não deixe faltar nada nas suas casas
E é isso, né, Larissa? É isso, Chegamos ao fim de vamos mais orar uma para aula. terminar? Vamos orar, você pode orar? Posso orar, então vamos lá. Deus, muito obrigada por essa lição, muito obrigada pelas verdades que foram esclarecidas para nós sobre a sua palavra. Senhor, que a cada dia o teu Espírito possa trazer para nós o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, e que a cada vez possa produzir essa convicção, a certeza da salvação dentro dos nossos corações, dentro do coração de cada adolescente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, tchau!